Começar, hein? Difícil. Muito prazer, eu sou a Tami. Estou muito feliz de vocês estarem aqui com a gente nessa quarta, hoje não é quinta, hoje é quarta, para falar um pouco de Culture Hacking. Então, eu estou com o meu sócio Baron aqui, daqui a pouco ele vai conversar com vocês. Deixa eu compartilhar minha tela. Então, eu sou uma das sócias da Target, eu estou aqui com o Baron. Hoje nós vamos ter uma hora aqui de encontro, uma aula aberta, né, e gratuita do Culture Hacking. Então nós vamos falar um pouquinho que diabos é esse Culture Hacking. Para quem, eu vou dar um overview bem rapidinho. Eu nem preparei slide para isso para quem é targetiu, né? Já que eu vi ali que o Thiago caiu hoje no nosso site. Então, quem que é esse bando da Targetil? Então, nós somos uma consultoria e nós somos em 8 sócios, né? 8 sócios consultores e falamos de culture hacking, pensamento sistêmico, autogestão e tudo mais. Mas hoje vamos focar na aula aberta de culture hacking. E para dar um contexto para vocês, né? Eu queria contar um pouquinho que raios é culture hacking. Uma pincelada bem rápida aqui. Porque o foco de hoje, galera, eu e o Barão combinamos de abrir a cozinha para vocês. Quem segue a gente há algum tempo já percebe, né, que temos muito material aberto, nosso drive é público, a gente compartilha tudo que a gente pode, né? Só não compartilhamos coisas que são confidenciais daí que não dá mesmo dos clientes, mas compartilhamos tudo que a gente pode. E aí, hoje a gente queria falar um pouquinho com vocês do que é, o que a gente considera, né, ser, ou uma pincelada bem rápida, o que é culture hacking, e a gente vai abrir a nossa cozinha e fazer um caso aqui real. Real não, né? Que na verdade tem resquícios de realidade nesse caos aqui, mas tem também um pouco de fantasia. E vamos pegar um caos e trabalhar em cima dele e trazendo como é que a gente considera, como é que a gente faz na prática esses elementos usa na prática esses elementos de culture hacking. E aí, basicamente, no culture hacking, nós temos eu separei aqui em duas vertentes para explicar um pouquinho, bem brevemente, como que nós percebemos esse rolê. O primeiro ponto é perceber a cultura como fenômenos sociais, como algo que é impossível de ser controlado, algo que muda o tempo todo e que não é única. Não existe uma única cultura, né? Quando a gente fala, putz, temos um problema, é muito comum ouvir, temos um problema de cultura aqui na empresa. E nós entendemos que, na verdade, não existe uma única cultura e que essa cultura ela está mudando o tempo todo e é impossível de controlar essa cultura. Então, quando a gente fala de cultura, esse é um resumo de como a gente percebe, tá, a cultura. E aqui a outra vertente é como é que a gente consegue, né? Que daí é o hacking, como é que a gente consegue intervir nesse rolê, né? Através de brechas dos sistemas sociais, utilizando perspectiva sistêmica, conhecimento de estratagemas, como que a gente, desafiando os pressupostos e usando hacks, né? Improvisos e gambiarras. Isso aqui é uma pincelada, bem pincelada para vocês, para tentar decupar um pouquinho o que é culture hacking, como que a gente enxerga culture hacking, e agora a gente vai gastar a maior parte desse tempo, na verdade, com mão na massa. E aí eu vou passar já para o meu parceiro Baron, para a gente entrar no caso real, ou não. Vamos ver se vocês vão se identificar com alguma coisa desse caso aqui. Real ou mais próximo disso. O que a realidade nos permite aqui. Muito bem, salve, salve. Então, para quem não me conhece, olha o Marquinhos aí, tem uma galera conhecida. Eu sou o Barão, a Ju também, nossa, bom, legal. Bom ver vocês, queridos e queridas. Sou o Barão, sou sócio da Tami, sou um dos consultores da Targetil. E, bom, a gente vai falar de Culture Hack hoje, né? Mas só me introduzindo para quem não me conhece, eu antes de. Nas minhas vidas passadas, eu já fui de RH. Já trabalhei muito tempo com RH, né? Então, imagina as merdas que eu fiz. Não tem causos para contar, né? Tem história aqui. Já fiz muita bosta. Já acertei algumas vezes também, né? Mas então, acho que isso me deu uma canja boa, assim, para compartilhar histórias com vocês e falar de um lugar que eu sei onde dói. Na Target, eu faço bastante projetos com cultura, né? Então, acho que
Eu também, tamo. A Tami também fez RH, né, Tami? Eu não falei, Os colegas, e voltamos a ser colegas agora num lugar bem mais confortável, cara, entre nós aqui, né? Éramos dois desajustados, nada contra o RH, tá, galera? A gente que é desajustado mesmo, assim. Então, enfim, é desse lugar aí que eu falo. E a gente trabalha, faz vários projetos com cultura, né? Além de org design, essas coisas se relacionam de um jeito muito profundo. E aí, veio a ideia da aula aberta. E aí a gente está testando um negócio novo aqui, estamos experimentando um negócio novo com vocês, vocês vão experimentar junto com a gente. Eu diria que não deveria chamar aula aberta, deveria chamar cozinha aberta, o Tami já cantou a bola, porque a gente vai explorar um caso que tem tudo para ser real. Assim, todas as falas aí são reais. Não necessariamente juntas, mas todas são reais. Né? Então, elas só não pertencem a um mesmo cliente ou a mesma situação, mas elas são reais. E aí, a ideia é o quê? Eu e Tami e o nosso assistente Edgar vamos começar a explorar essa história e eu queria muito ver perspectivas outras de vocês. Então, fiquem à vontade para ir jogando no chat assim, porra, não entendi isso. Ou, que tal se vocês fizessem isso ou aquele outro, né? Que tal ir pelo caminho A e não pelo caminho B? Se quiser abrir um mic e falar também pode ser. Eu só acho que se a gente talvez não cuidar do tempo, a gente não vai conseguir em uma hora dar conta de chegar até o final. Então, queria só dividir com vocês aí a atenção ao tempo, né? Mas fique à vontade para ir jogando no chat e, eventualmente, se alguém quiser falar, fica à vontade também, tá? Acho que era um pouco isso, né, Tami? E assim, de novo, a gente não vai ficar explorando aqui grandes referências técnicas nem conceitos. Eu e a Tami escolhemos mostrar qual é o método de intervenção da gente. Né? Foi uma escolha. Então, sorry, se alguém veio procurando a referência técnica, foi mal. Tem no nosso site uma caralhada de texto, tem o curso também. Então, eu estou tentando fazer a coisa para gerar mais valor para quem estiver aqui e não vai fazer o curso. Né? Então, é nóis, vamos juntos. Tudo começa, vamos assumir aqui que você era uma vez, né? Cadê o sininho aqui da professora do meu filho aqui batendo o sininho? Era uma vez. Senta que lá vem a história. Era uma vez um lugar chamado Faria Limers Inc. Se tem algum Faria Limer, não é com você, tá? Por favor, não é nada pessoal. Ou é tudo pessoal. Né? Mas não é necessariamente com a sua pessoa. E aí, eu vou compartilhar também, se você puder compartilhar com a galera aqui o link do Miro, porque eu acho que aí a turma já queria pedir para vocês darem uma leitura dinâmica nessa uma página que está aqui, tá? Que é o caso, é um briefing. Imagina que vocês são uma consultoria e estão recebendo um pedido de trabalho. Só que esse briefing poderia funcionar também se vocês fossem de dentro da empresa, se vocês fossem agilistas, agentes de mudança, RH, né? Isso também funcionaria para dentro, talvez uma outra frase diferente, mas funcionaria igual. Foco no tio aqui, tá? Onde eu estou molhando, onde eu estou mostrando aqui. Deixa para ver os outros slides, as outras paradas depois, para vocês não se perderem, né? Olha só que loucura isso aqui. Nosso caso começa com a Ana, que é uma HRBP, como eu já fui um dia, também. Falando assim, olha, a gente queria fazer um offsite com o time de liderança de marketing, né? Para a gente tratar a questão da maturidade do time, que está com dificuldade em assumir a responsabilidade por fazer o número. Dado que o diretor de marketing é novo na empresa e tem um estilo de liderança diferente do resto da galera, a gente precisa ajudar ele a sentar numa posição de um jeito mais estratégico, né? O bom e velho, precisamos ser mais estratégicos. Só que para isso, precisamos também que o time tenha uma postura mais executiva e não executora. Então, imagine que isso aqui é a transcrição do nosso papo, tá? Com a Ana aqui, que a gente é BP. Então, ela quer que a turma seja menos executora e mais executiva. Precisamos que esse encontro promova a integração do time que já está exausto pela pressão dos resultados. Mas também tem muita gente nova, não necessariamente nova na empresa, mas nova no time, né? Aquela história mudou o design todo. E algumas pessoas nunca se encontraram pessoalmente, acredita? Então, a Ana está nos contando aqui que tem uma galera ali que nunca se viu pessoalmente, coisas da pandemia ainda.
essa é uma questão que está super pegando por aqui. É, essa coisa de trabalho híbrido. Já ouviu falar de trabalho híbrido? Aí você já deve ter ouvido. Será que esse é o melhor modelo mesmo, né? Então a Ana do RH está nos questionando isso. A gente não tem muita certeza disso aqui na Faria Limers Inc. Mas tem gente que só aceitou trabalhar por aqui por causa da mobilidade, né? Por trabalhar remotamente. E tem outras gentes aqui que diz que não tolera mais esse troço de trabalhar remoto. De novo, eu não sei da realidade de vocês, qualquer semelhança é mera coincidência. Olha, vou te falar uma coisa. Gente é um problema, né? Como já dizia a minha avó, gente é um problema. Gente nunca fica satisfeita. E aí, o que a Ana diz? Ela fala que a real é que tem muita gente se escondendo, né? Sabe, nesse formato? Sabe aquele negócio de ficar se escorando no coleguinha? Eu fico sem fazer nada aqui, fico escorando no outro aqui e, na verdade, entrego muito pouco. E aí, esse team building, volta ao team building, né? É o que a gente precisa para engajar o time nessa entrega, sei lá, que entrega que precisa ser feita. Precisamos tirar eles da postura de vítima e criar protagonismo neles. Quem nunca ouviu isso aí? Precisamos tirar eles de vítima e agora a gente vai deixar transformar tudo em protagonista. Óbvio que ninguém motiva o outro, a Ana sabe disso, ela me falou aqui, né? A motivação vem de dentro, né? Isso está claro. Mas então a gente precisa puxar essa motivação de dentro para fora, porra. Tem que puxar, né? Se vem de dentro para fora, então a gente tem que puxar isso do sujeito. É óbvio, né? É óbvio que tudo também passa por uma questão de liderança. Eu adoro quando vem essa frase. Gente, tudo é uma questão de liderança, né? Como sempre. Então, o diretor ainda precisa ganhar a confiança do time, ele é novo na empresa. Sei que tem pessoas ali que tinham expectativas de serem promovidas, olha só. Mas é aquela coisa, as pessoas são promovidas quando a empresa percebe que elas estão prontas e não o contrário. Tinha um CEO onde eu trabalhei que ele falava isso, assim. Um dia eu lembro que um trainee perguntou para ele: Ô, Fulano, quando que você é gestor? Aí ele falou pro trainee: quando você começar a se comportar como tal, garoto. E a gente ficou aquele climão da porra, né? Então é isso. Quem nunca ouviu essa frase, né? Primeiro você se comporta como tal, aí você ganha o cargo, porra. Muito bem. Eu me perdi aqui. Então tá. E aí, ou seja, tudo começa pela. Não, falta aqui. Tá tudo muito centrado na confiança, né, para Ana. Então, ela fala, é importante a turma se encontrar presencialmente para criar um vínculo de confiança entre si. Eles não confiam entre eles, não confiam no gestor. É muito mimimi entre eles. E olha que todos são gestores e gestoras desse time aí de marketing, né? Precisamos contar para eles que essa não é a postura de liderança que está escrita nos nossos valores. Vocês já devem ter ouvido isso também. Cadê o nosso valor papo reto? Então, essa empresa Faria Limers tem um valor chamado papo reto. E aí a Ana tá falando, pô, cadê o papo reto nessa hora, né? O nosso CEO sempre fala, aqui é papo reto ou o seu lugar é que não é aqui. Então, é um pouco disso que a gente espera trabalhar nesse encontro de team building. No fim, é tudo uma questão de cultura, não é verdade? Porque tudo isso que a gente fala tem a ver com cultura, não é verdade? Acaba que tudo desemboca na cultura, a gente sabe disso. Mas, enfim, 3 horas, elas são suficientes, né, para tratar essa questão mais cultural, né? Porque o pessoal aqui, eu não sei se vocês já viveram isso também, o pessoal aqui não curte muito esses encontros de people longos, assim, sabe? Eles com medo de ser aquela coisa meio Zazalauê, vão abraçar a árvore, fazer uma ciranda, fazer uma dança circular aqui, tocar um tambor, tá? Ainda mais nesse momento de final de quarta, né? E aí, outra coisa, só mais um detalhe, né, que vem sempre no briefing, né, assim, também tem umas pessoas que talvez precisem sair mais cedo por causa daquela coisa de voo, né, deslocamento, e o diretor do time, ele também vai ter que se ausentar um pouquinho no meio do workshop, porque ele tem um call com o CEO, mas ele volta. Então é isso. Boa sorte, né? Que facciamo agora na nossa cozinha, Tami? O que a gente faz na nossa cozinha, Sil? Né? O que a gente descasca essas batatas aqui? É, Só uma pergunta assim, vocês se conectam com essa história? Tem algum elemento aqui que conecta vocês? Joga aí pra gente aqui um caso hipotético. Tá. Só faltou dizer que a cultura come estratégia no café da manhã. Porra, eu deixei essa assim porque eu falei, eles não merecem ouvir isso agora.
Tô com Hector. Eu falei, porra, se eu falar essa, se eu perdi a galera, porque, meu, essa aí já dá até uma azia, né? Adoro quando o protagonismo é tanto que o CEO tem calls. O time tem que sair mais cedo, isso, tudo isso em 3 horas. Super bom, pois é, nunca vi essa, nunca vi, tô de fé, pois é isso. Fala, Tamires! Ó, o Luiz viveu isso recentemente. É, infelizmente é muito comum. Mas e aí? A gente recebe um briefing desse, né? Na verdade, já fomos contratados, né, Barão, no caso aqui. É como se estivéssemos ali falando com o cliente e precisamos mostrar uma solução para esse rolê. Não, aí não dá para sentar e chorar. Dá vontade, mas não dá para sentar e chorar, né? Temos que lidar com o problema. Acho que a primeira coisa talvez é tentar organizar a coisa, né, Barão? Porque tem muita coisa misturada aqui, tem muita premissa que talvez precisa ser explorada para ver se é isso mesmo. Mas eu acho que eu começaria separando, tentando separar os diferentes problemas que tem aqui, porque tem bastante coisa misturada, né, nessa É, fala, né? eu acho que isso é um bom começo. Assim, tem uma bagunça, né, galera? Assim, eu não sei vocês, mas eu, quando me deparo com esse tipo de situação, e não só como consultor, né? Me deparava muito dentro das organizações, quando eu ainda trabalhava dentro da organização, me deparava com esse tipo de narrativa, né? Isso é um pouco da bagunça que a gente fala. Tem uma bagunça ali que me dá aquela sensação do chumaço de cabelo na parede do banheiro, sabe? Que, porra, tem caceta, tem um negócio assim, na parede do banheiro, eu não sei nem por onde começa a tratar isso aqui. Então é como se a gente tivesse que puxar fio por fio aqui nessa história, e a questão é como, né? Então, olha, eu aprendi uma coisa, acho que a Tami também, a gente nunca falou sobre isso, mas eu imagino que a Tami, como eu, faça sentido essa premissa que eu vou colocar aqui, que é: eu sempre desconfio do briefing que eu recebo, por definição, não importa de onde ele vem. Por quê? Eu não acho que a pessoa está querendo me enganar, sacou? Mas é porque é um ponto de vista muito estreito de uma realidade que é bem complexa. Então, vamos assumir que um briefing geralmente retrata uma perspectiva, né? Um sorte, não, uma perspectiva ainda toda fragmentada. Então, imagina, galera, que a gente pudesse conversar com mais pessoas nessa história aqui. Que tipo de coisa a gente poderia descobrir conversando com mais pessoas? Então, olha só, eu separei mais algumas coisas aqui para a gente ver juntos. Tem algumas narrativas complementares que geralmente a gente pode descobrir, né? Eu separei algumas delas, desde recortes de mídia até falas que a gente ouve nos corredores ou quando a gente conversa por cima com algumas pessoas, às vezes no LinkedIn e por aí vai. Por exemplo, Faria Limers está quebrando barreiras no setor de fintech, com receitas que já ultrapassam os 150 milhões anuais de dólares. Então, Faria Limers parece que está de vento em popa ali, né? Parece que está ganhando uma grana. Isso é um comunicado de imprensa. Tem uma outra fala que é um caldeirão cultural aqui, com pessoas vindo de startups de tecnologia e também uma galera mais sênior de setores bem mais tradiça, né? Funcionário de longa data. Fico imaginando qualquer longa data numa startup, né? Muitos meses. Eu trabalho aqui há muitos meses, né? Chega a parecer 2 anos. Nossos objetivos são agressivos. Vamos liderar o mercado de soluções de pagamento em 5 anos. E como dizem por aí, marcar algo não faz bom marinheiro, obviamente, só poderia vir de um executivo, de uma executiva essa fala, né? Não viria de outra boca que não fosse de alguém do comitê executivo. Temos muitas reuniões, mas nem sempre saímos delas com decisões claras ou planos de ação. Tá aí uma fala de alguém que é gerente de produto. O recente corte de funcionários foi doloroso, mas necessário para mantermos nosso ritmo acelerado de crescimento. Comunicado interno também, como é de se esperar, né? Não sei quem mais poderia falar desse jeito, as mesmas palavras aqui. Há um certo grau de tensão entre a galera que quer disruptar o produto e o negócio e quem prefere abordagens mais conservadoras. Falou aí uma pessoa desenvolvedora júnior. Choque, né? De cultura de novo aqui.
Muita gente aqui frustrada com a falta de clareza nas prioridades. Um dia uma coisa, no outro é outra. Até parece a vida. Tá louco? Especialista de dados. Uma outra fala que índice de turnover e dados da pesquisa de clima demandam atenção. É nosso dever tratarmos disso coletivamente para manter a saúde organizacional da empresa. Meus colegas de RH, e o relatório de RH interno, provavelmente apresentado em alguma reunião de all hands para toda a organização. Temos problemas com alinhamento, especialmente quando se trata de investir em tecnologia ou em marketing. Essa empresa é uma empresa de produto ou de projetos, afinal? Quem aí já viu no mercado de tecnologia já ouviu ou se fez essa pergunta algumas vezes. Diretor de marketing falando aí, que é inclusive fulano para o qual a gente vai trabalhar. Faria Limers Inc. é um lugar de oportunidades, mas também um ambiente exigente e não é para todos. Se você não consegue acompanhar, fica para trás. Falou esse funcionário numa frase típica de LinkedIn. Apostaria que essa frase veio de um LinkedIn da vida. Muito bem, então vejam que nós estamos ampliando a nossa trama. É tentador virar e querer desenhar algo com aquilo que a gente tinha no começo. Não sei se é tentador para todo mundo, né? Talvez para quem gosta mais de resolver o troço e tirar na frente, mas é tentador fazer algo. Só que quando a gente começa a abrir a nossa malha de narrativas, coisas começam a aparecer aqui. Vamos ver o chat que está rolando aqui. É, boa. Sempre tem um viés, isso aí, cara. Ó, cheguei atrasado aqui, beleza, nome da empresa agora, boa. O time tá cansado de fazer resultado no serviço. Pois é, o novo tá comendo. Ó, aí, ó, olha só, Mari. Vai guardando isso aí, hein, suas pérolas aí. Nossa, que ódio que eu tenho dessa frase de marinheiro. Pois é. Porra, pior que marinheiro não fala isso, né? Então, sei lá, só startupeiro fala isso. Essa coleção de frases é maravilhosa. Estou com a empresa há 20 anos. Imagina quantas milhares de vezes eu ouvi tudo isso. Puta, Erika, sinto muito. Minha solidariedade, um abraço em você. Nesse bloco de texto, pois é. Então, tem um último pedaço aqui, narrativo, pequenininho agora, para contar para vocês, que é o seguinte. Essa parte é a parte que a gente, depois de encarar todos os narizes tortos das pessoas com quem a gente falou e insistir muito, a gente consegue conversar com algumas pessoas que vivem, de alguma forma, essa narrativa. Então, eu tenho 3 falas aqui de stakeholders que têm a ver com o processo, típicas de trechos de entrevistas, como os que a gente faz diariamente na Target. A gente faz alguma entrevista com alguém de algum time para entender alguma nuance da cultura onde a gente está pisando. Né? Se liga o que o Ernesto, diretor de marketing, falou, pelo menos um trecho. Pois é, a coisa está complicada. A gente definiu metas agressivas para o próximo trimestre, tudo alinhado com o CEO e outros executivos. Mas está difícil ver o time chegando lá, entende? Eles têm sido meio lentos nas entregas, não estão tão focados assim. Tenho a impressão que os caras não se ligam tanto no resultado final. É como se estivessem numa bolha, focando só na parte técnica e se esquecendo dos números. Ao mesmo tempo, eu tive que pular algumas reuniões de alinhamento com o time. Sinceramente, é o jogo, né? Na boa, esse é o trabalho dos gerentes. Eles cuidam dos detalhes da execução, enquanto eu e o CEO pensamos na estratégia e no macro, como já dizia o Taylor. Há algumas revoluções industriais passadas. Tudo bem, trecho da conversa 2 com a Sandra, diretora de RH. Sandra fala o seguinte: bicho tá pegando, viu? Eu e o Ernesto nos damos super bem, temos a mesma vibe, mas ultimamente eu tenho percebido ele mais ansioso que o normal, sabe? Tadinho. E é natural que isso reflita também no time dele. Estou convencida de que o pessoal desse time precisa crescer, sabe? E rápido. Talvez até mesmo assim, uma substituição mais drástica faça sentido. Por isso que a gente precisa acelerar o desenvolvimento da liderança e resolver de uma vez por todas esse problema de turnover. Uma coisa é perder quem não tem match, fit com a nossa cultura. Essa perda eu super topo. Outra coisa é perder talentos porque eles não encontram espaço ou perspectiva aqui dentro. Aí não dá, né? Já ouviram isso, né? Ou eu tô sendo cruel? Tá bom. Estou sendo cruel e vocês já ouviram isso aqui. Tá bom. E aí, por último, a Carla, gerente de marketing, que está no meio desse angu sem caroço, falando, né? Como é que ela fala? Gente, isso é insano demais.
Pô, eu tô imaginando a Carla agora com sotaque carioca, não sei por quê. Vou tentar fazer aqui. Gente, isso é insano demais. As metas que o Enes colocou são surreais. Kits estão sendo jogadas na arena sem um plano minimamente viável. E o pior é que ele falta nas reuniões e espera que a gente adivinhe o que ele quer. Meu bônus tá ameaçado, fato. Mas, assim, eu sei de gente no time que conta com o bônus para terminar de pagar a casa, sacou? É nesse nível. Além disso, todo mundo está sobrecarregado. Parece que somos bombeiros apagando fogo o tempo todo. Eu até tenho ideias aqui para a gente fazer diferente, mas na boa, eu não sei se vale a pena. A turma do RH parece que vive em outra realidade. Ficam fazendo evento de engajamento, lançando coisa que eu nem sei para que serve. Toda hora essa coisa de desenvolvimento de liderança, mas no fundo parece que o que querem é que a gente entube o trabalho e saia sorrindo na foto. Famoso corpos dóceis do Foucault, né? Querem que a gente se torne corpos dóceis. É isso. É tudo que temos, né? Eu vou parar aqui de compartilhar para ver vocês um pouquinho maior aqui. E aí? Tá fácil, Tami? Tá Acho que a difícil. galera tá chorrindo aqui, tá um choro junto com um riso, tá meio triste a coisa. A Bruna falou ali que só faltou colocar azeitar, precisamos azeitar o processo. Puta merda, hein? Azeitar o processo é foda. Tipo, por. Bruna, ou azeitar, ou é aquela. Precisamos criar mais tração. Precisamos tracionar mais. Que porra de tração é essa, meu irmão? A gente não é trator, sacou? Não sei de onde que vem essa coisa do. Vamos pôr mais tração, né? Umas metáforas muito ruins, assim. E eu acho que esse é um ponto, quando a gente fala de culture hacking. Atenção às metáforas. Atenção às narrativas. Mas, acima de tudo, a gente precisa ter atenção àquilo que a gente chama de tensões. Dá uma olhada aqui. Vamos seguir, vai falando aí, tá, Tami? Só vou mostrar aqui para a turma. Vamos revelar esse outro pedaço aqui nosso, né? Eu fiz uma favor aqui, vai. Foi um quebra-galho que eu fiz aqui para vocês. Eu separei as narrativas em partes aqui para vocês olharem. Vocês estão assistindo o Miro também? Então, né? Então, Boa. vou passar de Então, novo o link ó, aqui. quebrei em partezinhas aqui, né, Tami? A gente faz isso. Isso aqui, inclusive, é uma parte do nosso método, né? Quando a gente fala de descobrir o que está se passando, é porque que a gente desconfia do brief inicial, é porque, no fundo, qualquer narrativa que a gente ouça, qualquer história, ela é parte de um contexto maior que um sistema social. Então, a gente precisa olhar para outros aspectos desse sistema social que a gente não está olhando. Por isso que é importante a gente começar a ampliar essas escutas, né? E ver o que as pessoas estão falando. Só que quando a gente olha assim, ó, eu separei por pedacinhos, né? Tipo, briefing recebido. Fui quebrando em post-its aqui para ficar mais fácil da gente manejar isso aqui. Você pode fazer do jeito que você quiser. Você poderia fazer no papel, você poderia fazer em outro software, você poderia falar com as pessoas, fazendo uma lousa, tanto faz. Eu fiz aqui porque, como a gente está online, fica mais fácil. Então, eu fui quebrando em pontos de atenção aqui, para eu e a Tami a gente discutir. Você viu algum outro ponto além desse aqui, Tami? Só para a gente validar aqui. Em relação ao briefing, você viu alguma coisa além dessas que eu separei aqui? Não, eu só queria ressaltar então que só foram duas etapas até agora, né? Lógico que o Barão ele encurtou um pouco, ele otimizou o processo, porque senão faríamos isso, não daria tempo, né? A gente fazer tudo isso com vocês aqui. Mas então a gente ouviu um briefing de uma pessoa e a gente trouxe que é uma perspectiva de um elemento daquele sistema social, né? De uma pessoa que está naquele sistema social, e a gente ouviu, trouxe mais perspectivas e depois a gente começou a quebrar, porque lembra naquele primeiro texto que o Barão leu? Ali era a perspectiva de uma pessoa e que tinham muitas coisas juntas e misturadas naquele texto. Daí a gente pegou outras perspectivas e a gente tentou organizar aqui nesses post-its e pegando cada ideia num post-it diferente. Porque para ficar um pouco mais fácil da gente visualizar a coisa, porque senão ela fica muito complexa, tudo junto e misturado, é muito mais difícil de trabalhar. Então a gente está decupando a coisa, a gente está como se fosse fatiando o problema. Claro que isso reflete também os nossos vieses, como vocês já mandaram aí no chat agora há pouco, e talvez vocês recortassem coisas diferentes. E é isso que é rico do processo, né?
Então, talvez o recorte da Tami seja um pouco diferente, do Hector seja diferente, Marquinhos, e aí vai. Do meu, né? Então, pus aqui alguns recortes das narrativas complementares, né? Aquelas falas que a gente ouviu. Aqui eu pus inteiro porque eram frases curtinhas, né? E pus também aqui os trechos, pedaços ainda menores dos trechos de entrevista e pus quem falou. Porque aqui já começa a ficar um pouco mais explícito algumas tensões, né? Ainda não é do jeito que a gente descreve no trabalho. Tensão para a gente é uma estrutura que é uma representação de algo que a gente sente. Então, que algo é esse que eu chamo de tensão, né? É um gap, é uma discrepância entre algo que eu vivo, que eu percebo, e algo que eu gostaria de viver, algo que eu desejo viver. Então, toda situação que tem esse conflito, né, entre uma situação vivida e uma situação desejada, a gente chama de tensão. A gente descreve ela dessa forma porque é onde a gente consegue tirar energia para fazer algo de diferente, né? É daí onde vem a energia para a gente mudar as coisas. Então aqui eu já comecei a separar algumas coisas que me denotam tensões. Mas olha só, isso aqui, Tami, tá muito linear, certo? Tá muito linear. Tipo, ai, Uhum. nossa, quer dizer A que a vida não é realidade dele linear. cabe num miro, né? Tipo, caralho, tá fácil demais aqui, pô. Manda aqui um WhatsApp que você resolve esse problema, não é tão fácil assim, tipo, cabe em 30 post-its. Tá simples a história. Então, acho que vale a pena a gente jogar um pouco de areia aqui na galera, né? E falar assim, ó, é bem diferente disso, né? Assim, a história é um pouquinho mais tensa do que essa. Então, eu acho que faz sentido a gente olhar isso numa perspectiva das relações entre essas coisas. Porque quando eu vejo só post-itzinho ali, né? É um sumário de coisas, eu não vejo como essas coisas se relacionam. E para a gente entender uma cultura, que é um sistema social complexo, para a gente intervir nisso, a gente precisa olhar para como esses elementos se relacionam entre si. Por exemplo, pegar um exemplo qualquer, tá? Não vou ler inteirão aqui para vocês. Mas, ó, eu juntei essas três coisas aqui, que talvez a Tami juntasse diferente, né, Tami? Talvez a Tami grudasse esses cards de um jeito diferente, mas eu juntei aqui. Juntei a fala da Ana, precisamos que o time também tenha uma postura mais executivo e não apenas executora. Juntei uma fala do Ernesto, que ao mesmo tempo eu tive que pular algumas reuniões de alinhamento, sinceramente, ao jogo, né? Na boa, isso aí é o trabalho dos gerentes, eles cuidam da execução e eu da estratégia. E juntei uma fala da Carla, que sofre com essa porra, né, obviamente, que é o pior é que ele falta nas reuniões e espera que a gente adivinhe o que ele quer. Então, quando eu juntei essas três coisas, é porque elas não são a mesma coisa, mas elas parecem perspectivas complementares de um mesmo traço. Para mim, de novo, eu tô decupando a história. Se você for fazer isso, vai ter outra cara e do caralho, tá tudo certo. E aí, olha só, eu tô puxando umas setinhas aqui, nenhum apego, tá? A galera que fez o pesca aí, ou quem já tem alguma, já rodou aí no pensamento sistêmico, não tô querendo chegar e fechar loops causais, né? Não é nada disso, só tô querendo enxergar relações entre essas coisas. Então, me parece que quando eu olho para esse complexozinho aqui, isso aqui afeta essa outra narrativa aqui, que é temos muitas reuniões, mas nem sempre saímos delas com decisões claras ou planos de ação, certo? Me parece que esse complexo afeta esse outro complexozinho aqui, que é todo mundo está sobrecarregado. Parece que somos bombeiros apagando fogo o tempo todo. O time está com dificuldade de assumir responsabilidade por fazer o número. Eu vejo relações nessas coisas. E as relações que alguém vê são absolutamente subjetivas. As interpretações das relações sempre vão ser, em alguma medida, subjetivas. Não tentem criar um mapa plenamente objetivo da realidade como ela é. Estou para ver essa realidade como ela é, né? Esse como ela é depende de quem olha. Então, Uhum. para mim, organizar um mapa de narrativas nesse formato me ajuda a ver as relações e como eu posso começar a pensar e intervir depois que eu compreender um pouco melhor essa treta aqui, né, o chumaço no banheiro.
Por exemplo, ele afeta isso aqui, né? Muita gente aqui frustrada com a falta de clareza nas prioridades. Um dia uma coisa, no outro é outra. Claro, o maluco não vai na reunião, porra, né? Não vai na reunião de priorização para discutir estratégia, depois fica cobrando, ninguém entende nada. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá dando umas travadas no vídeo para mim? Então, de boa. Hum, Qualquer coisa vocês dão um grito aí. Deixa eu ver aqui o que está escrito aqui do lado. tá. Boa. CP ou qualquer solicitante é um agente situado em um mediador. A interpretação é modulada pelos. Olha lá. Muito bem, Amanda. Massa. E eu acho que tem uma coisa também, Beron, só para complementar, que quando estamos fazendo esse trabalho juntos, por exemplo, estamos num cliente real, eu e o Baron, nós vamos fazer esse mapa, tentar sintetizar e organizar a coisa juntos, mas não necessariamente é um consenso, a gente vai conversar sobre, porque é o que ele falou, pode ser que eu não veja essa relação aqui uma relação que ele imagina. Então a gente conversa sobre, a gente explora, beleza, tá ok, porque cada um tem uma perspectiva diferente. E o que é a verdade? Qual que é a verdade real? É bem complicada essa Pois resposta, é. né? Como diria minha Depende. mãe, para minha mãe não é tão complicado, né? Minha mãe falava assim, cara, você pode discordar de mim, mas se você pensar direito, você vai ver que eu tô certo. Então, na boa, vocês podem discordar de mim, mas se vocês pensarem bem, vocês vão ver que meu mapa é muito bom. Assim, é incrível, ele retrata a realidade tal qual ela é. E aí é importante, né, também quando a gente faz isso, também compartilhar com as pessoas que vivem o bagulho, porque elas vão trazer outras nuances, né? Ou vão trucar a gente e falar, não, vocês estão viajando, né? Eu não vejo nenhuma relação direta entre essas coisas aqui. Pelo contrário, tem uma relação oposta ou com outras coisas, né? Então, isso é importante. E aí, meu povo, tá fazendo sentido isso aqui? Essa loucurada toda? Beleza. Minha mãe também era assim, Fernanda. Pois é. Muito bem. Então, olha só. Aí a gente vai para um lugar que é o seguinte. Eu vou revelar essa. A gente tem uns assistentes que a gente configurou, né, lá na Target. Então, não sei se vai dar tempo da gente usar, talvez, mas estou aqui a referência, tem link aqui, se vocês quiserem também depois dar uma brincada legal. É um assistente de inteligência artificial que ajuda a gente a organizar um pouco essa bagunça. E fazendo um disclaimer grande aqui para vocês. Não tratem os assistentes de inteligência artificial como se fossem oráculos, por favor, né? Não façam isso, né? Eles são bons assistentes, eles são muito úteis para ajudar a gente a organizar coisas, mas não me parece fazer muito sentido você fazer perguntas sobre a vida e o sentido da vida, né? Não me parece um bom caminho para mim, tá? E aí a gente vai para um lugar, então, que é um experimento. Isso aqui é uma coisa que a gente detalha no curso. Tudo que eu estou falando aqui, a gente explora em mais detalhes no curso, com referências, com exercícios e tal. Eu estou meio que passando uma versão relâmpago aqui para vocês. Aqui, eu diria que é o seguinte, né? A gente precisa fazer alguma entrega, a gente precisa fazer algo. Se a gente topou, o job, né? Pode ser que eu seja um BP, pode ser que eu seja de novo, né, um agente de mudança, pode ser que eu seja um consultor externo. Se eu topei, eu também tenho a chance de falar, foda-se, não vou topar, se dane, vocês são loucos, se vira, dá seus pulos, Ernesto. Né? RH, voa aí, faz seu programa de desenvolvimento de liderança e boa sorte. Tchau. Mas se eu topei, eu preciso fazer algo. Que algo é esse? Então eu queria voltar aqui para minha colega Tami e dizer o seguinte, Tami, por onde você começaria? Né? Tem algum lugar aqui que te chama atenção nessa bagunça? Tem algum fio de cabelo que você fala, meu, quer saber? Vamos começar por aqui. Deixa o resto que vem depois. Putz, olha, o que você acha da gente começar tentando dar um pouco de visibilidade ali do que tá rolando? Porque tem uma pressão muito grande, tem gente, o Ernesto tá falando que ele não percebe que as pessoas estão engajadas com as entregas, com as metas, mas ao mesmo tempo tem sobrecarga, então talvez, só para a gente começar, talvez se a gente começar a dar visibilidade do que tá rolando, do tamanho do pratinho que cada um tá segurando, talvez a gente ajude a que boas conversas aconteçam. Não sei o que que você acha, Verão. Você tá vendo algum em específico aqui? Qual que é que eu estava respondendo
uma Ah, mensagem no chat pra esse gente. grupinho aqui, ó, que está falando que time que já está muito exausto pela pressão por resultados, as metas, esse grupinho de sim, isso, daí, ó, Boa, tá. isso mesmo, esse daí. Começaria por esse, Boa, perfeito. Ó, essa é uma perspectiva interessante, porque me parece que escolher isso aqui, você está priorizando, a sua premissa é, eu vou revelar mais tensões para a gente ter chance de poder trabalhar sobre as coisas que estão se passando com o time. É isso, né? Sua premissa é revelar mais coisas. isso mesmo, isso Então, mesmo, essa é a premissa. olha só o que a Tami fez agora. Ela está formulando uma hipótese de intervenção. A hipótese dela é o seguinte: isso é método, tá? Se eu, de alguma forma, ajudar a revelar mais tensões que estão rolando no time, então, como resultado, eu vou conseguir mais janelas de oportunidade ou mais espaços de mudança possível. Essa é uma hipótese dela. Eu acho que eu estou num lugar um pouco diferente aqui, Tami, que é o seguinte: eu estou meio com uma piração com formas geométricas, né, ultimamente. E aí eu fiquei pensando assim, né, não é exatamente uma forma, mas eu fiquei pensando, porra, de onde sai mais linha, né? E vai mais linha. Eu tava com essa piração aqui agora há pouco. E aí, esse clusterzinho que a Tami falou, ele recebe muitas linhas, né? Aqui. Ou seja, na minha perspectiva, no meu recorte pessoal, parece que ele é derivado de muitas coisas aqui. E eu acho que eu estava mais interessado em pegar cards que tem muitas setinhas saindo. Então, por exemplo, aqui a gente tem um clusterzinho que tem 3 setinhas saindo. Turma do RH. Tô fora de mexer com o RH. Deixa o RH com as coisas dele. Tô fora. Já descartei esse aqui também. Não sei se queria mexer com o nosso colega agora. Eu não quero. Olha, tem um Não, aqui que derivam 3 setinhas. O corte de funcionários foi doloroso, mas necessário para manter o ritmo. Parece que esse tema aqui, ó, ele está impactando algumas coisas, né? Tem ideias do que fazer, mas não sei se eu quero. O diretor precisa ganhar a confiança da galera. Impacta aquele outro cluster. Parece ser um candidato interessante. O que mais aqui, ó, esse aqui. Tem um certo grau de tensão entre a galera que quer disruptar o produto e o negócio e quem prefere abordagens mais uhum. conservadoras. Também tem 3 setinhas aqui saindo. Deixa eu ver se tem mais algum. Ah, e acho que esse aqui, né? De baixo também. Ah, O tem a do tal Ernesto ali do. também. Esse aqui que você tá falando? Falando. Não, eu vi que tem uma do Ernesto que sai também, mas ali eu acho que é um pouco mais delicado, que é ultimamente tenho percebido ele, Ernesto, mais ansioso que o normal, e é natural que isso reflita também no time Aí, dele. São três é, setinhas que saem daqui também. é. Pois é. Então, quando vocês forem se deparar com essa abordagem, vocês vão ter essa dúvida que a gente está tendo agora. Por onde eu começo? Que premissa que eu escolho para fazer uma intervenção ou não? Qual é a certa? Não tem qual é a certa. Tem qual é a sua preferência, o que fala mais com a sua intenção, o que se relaciona mais com as possibilidades daquele sistema. A gente costuma falar na Target sobre o adjacente possível, né? A estratégia do adjacente possível, que é, cara, talvez se a gente der um salto muito grande, a gente erga um muro entre nós e as pessoas, a gente não consiga fazer porra nenhuma. Então, qual será que é o espaço adjacente mais possível da gente começar uma mudança? Quer começar pelo seu também? Eu abro mão do meu fácil, que eu não tenho apego a nenhum dos meus. Hum, Eu acho que uma coisa legal, Baron, é que não precisamos escolher entre um e outro, né? Dá pra gente fazer micros Ah, experimentos. ah, Então a gente não precisa fazer uma escolha única. Vamos começar por esse daqui. Então, eu acho que eu toparia criar algumas outras hipóteses, uhum, né? A gente criou uma hipótese. Então, nesse momento, até para vocês, galera, perceberem o que que a gente faria, né? Sentaria e escreveríamos várias hipóteses. A gente não precisa escrever só uma. Então, tem uma hipótese aqui que eu trouxe, né? Da visibilidade. Putz, mas talvez tenha outra aqui. Outra hipótese é aquela que está falando. Deixa eu descer aqui um pouquinho, que é é, aquela da atenção da galera de produto e de compartilha o teu negócio. aí. Compartilha o teu, então. Vou compartilhar, peraí. O outro é esse aqui, né? Há certo grau de tensão entre a galera que quer disruptar o produto e o negócio.
e quem prefere abordagens mais conservadoras. Putz, será que tem alguma hipótese que dá para a gente criar que possa interferir aqui? Isso aqui Uhum. agora não está me vindo nada à mente, mas eu tinha uma aqui que eu imaginei uma hipótese. Acho que era Essa é esse boa mesmo. também. É, É, né? eu Ó, acho. esse aqui é um problema que dá para a gente criar várias hipóteses. Muita gente aqui frustrada com a falta de clareza nas prioridades. Um dia é uma coisa, outro dia é outra. Acho que ninguém vive isso, né? Que muda o É. tempo todo. Esse aqui, eu acho que dá para a gente criar algumas hipóteses relacionadas a essa situação aqui também. É. Eu gosto dessa, sabe por quê também? Eu acho que essa aí, ela, para mim, ela tá num adjacente bem possível. A gente tá falando de prioridade, e quando a gente fala de prioridade, a gente tá falando de resultado, a gente tá falando de entrega, a gente tá falando da dor das pessoas do dia a dia, de sobrecarga de trabalho. Então, me parece que esse cardzinho, ele fala com muitos temas que são transversais, assim, né? Acho, a minha desconfiança é, se a gente trabalhar com ele, a gente vai ter alto engajamento das pessoas, diferente talvez de outros cards que a gente tem aí. É, porque tem uma questão quando a gente está trabalhando com cultura, é a resistência, né? Se chegar com um negócio muito disruptivo aqui, ó, vem aqui, vamos mudar esse negócio de ponta cabeça. A probabilidade da resistência ser muito grande, a gente não conseguir fazer nada, é muito alta. Então aqui, Boa. eu gosto. O que que você acha de que dá pra gente criar de hipótese aqui, hein, Barão? Tá, vamos copiar. Eu vou copiar esse card, então, que a gente está falando ali para o lado do nosso canvas de experimento. Boa. Precisa fazer canvas de experimento, Barão? Não precisa, mas ajuda, né? Então, estou colando lá o card tal qual está. Ele parece que falta um pedaço aqui, né? Quando a gente fala essa é a realidade vivida das pessoas. Eu vou começar a compartilhar de novo também. Tá, vou parar Ah, você aqui. está compartilhando, beleza, beleza. Vai, segue. Eu paro se você quiser. Não, pode. Acho Beleza. que a gente pode, só para ficar mais fácil para a gente, inclusive para falar com os stakeholders, dizer o seguinte, né? O que que é a realidade desejada aqui, né? Então, se falta clareza de prioridade, é uma história desejada poderia ser, é, sei exatamente o que fazer no meu trabalho em relação às prioridades estratégicas, né? Porque, putz, prioridade estratégica é sexy para essa turma, né? Se eu falo isso, porra, meu. Mais sexy do que prioridade estratégica, só se a gente der algum outro nome em inglês, assim, tipo must win battles, sabe? Uma coisa assim, que aí, tipo, a galera fala, porra, é isso. Vou pôr de outra cor aqui. Eita. Muito bem, É, você já está escrevendo a hipótese, né? Então, olha lá, já tô. galera. Olha para a gramática de Já uma hipótese aqui. É uma tô até gramática tentando. sugerida, de novo, não é certo ou errado, mas a gente sugere porque isso ajuda a organizar o pensamento, tá? Se as pessoas souberem o que é esperado do trabalho delas, então poderão, né? É isso. Vou ver se eu escrevo uma aqui também. E aqui, isso, aqui a gente pode escrever várias hipóteses relacionadas a essa mesma tensão que a gente escolheu. Enquanto o Barão vai trazendo ali, quando a gente tem uma tensão, às vezes, dependendo do tamanho, né, do desafio que estamos vivendo, a gente também para refletir quais são as forças, né? O que tá sustentando essa tensão? Quais são os ganhos ocultos dessa tensão? Porque sabe aqueles problemas que nunca são resolvidos, assim? Que parece que a gente muda de empresa, muda tudo e o problema continua existindo. Existem ganhos ocultos para aquele problema acontecer. Então a gente também entende, explora quais são esses ganhos ocultos. Como será que a gente consegue cuidar para resolver o problema, mas também olhar para esses ganhos ocultos para que eles sejam, se fizer sentido, né? Que está tendo de ganho oculto, eles continuarem sendo atendidos de alguma outra forma, né? Sem que esse problema aconteça. É, É porque que, isso que você falou é super relevante, porque quando a gente olha para aquele mapinha, aquela bagunça lá que eu tinha mostrado para vocês, por que que os planos de ação falham miseravelmente? Vamos ser honestos aqui, né? Porque eu não sei como é que é na realidade de vocês, nas minhas, quando eu era RH, ou sendo consultor, um plano de ação é muito bom enquanto plano, né? Quando ele vira execução, sempre, ou quase sempre, ele é pífio, é tosco, né? A execução. E, para mim, ele é tosco porque ele não lida com essas forças
que sustentam a atenção. Então, as pessoas não têm segurança psicológica. Vamos fazer um plano de ação, vamos treinar elas em CNV. Porra, caralho, né? O mundo é um pouco mais complexo do que treinar alguém em CNV. Pô, a gente tem N fatores que vão criando segurança psicológica. E essas forças, se elas não forem olhadas e a gente não lidar com elas, qualquer plano vai falhar. Então, ó, eu pus mais uma hipótese aqui também. Se eu revelar as incoerências ou incompreensões sobre a estratégia, então ganharemos mais tração. Tenho certeza que a turma vai falar: essa hipótese é boa, porra, vai dar, trazer tração para gente, né? Já estou usando uma artimanha de hacking aqui, que é o Modal Reframing, né? Modal Reframing é um dos estratagemas dos 32 que a gente curou aqui na Target Hill, para ajudar a gente a encontrar brechas. E o Modal Reframing é um jeito da gente falar algo, contar uma narrativa, uma história, apresentar algo na perspectiva de quem escuta. Então, se eles gostam de falar a palavra tração, se isso liga os neurônios deles, então vamos usar a palavra tração, em vez de falar, gente, vamos parar de falar tração. Não somos tratores. Eu adoraria falar isso. Mas talvez, se a gente quer que o experimento vá para frente, a gente usa a palavra tração. E aí eles vão acreditar mais que a gente vai trazer tração. É tipo Tem isso. outra que é boa, Barou. Temos que escolher as brigas que vamos entrar para que a coisa aconteça. Deixa eu só falar, responder aqui rapidinho que Uhum. a Mariana mandou uma pergunta muito boa aqui no chat. Boa. Acho que tem a ver com essa hipótese que eu coloquei, né, Mariana? Que é, mas é óbvio que falarão. Mas a gente deixa as prioridades claras. Eles que não entendem, focam no resultado. Como vocês lidam com essa resistência às hipóteses? Aí, foi ótima essa pergunta, porque aí tem um outro ponto. Aqui a gente está fazendo tudo muito rápido, né, para vocês entenderem a lógica da coisa. Mas tem uma outra coisa que para a gente é extremamente relevante, que é diminuir o nível de abstração das coisas que acontecem. Porque quando eu falo de prioridade, putz, o que, que é a prioridade clara para mim, o que, que é a prioridade clara para o Barão, o que, que é a prioridade clara para o executivo da Faria Limer. Então a gente tenta entender qual que é essa forma dessa prioridade e a gente diminui o nível de abstração. Então, uma coisa que a gente gosta muito na Target Hill de usar é o even over, né? Então, quando a gente tem uma escolha para fazer, a gente tem duas coisas que têm relação ali. Então, talvez se a gente começar a criar algumas heurísticas, para que as pessoas saibam que aquilo, quando eu estou no impasse entre qualidade e velocidade, nós gostaríamos que a gente priorizasse a qualidade do que a velocidade, ou o inverso. Então, mais prioridade, mais qualidade que velocidade. Então, é você começar a entender também quais são os impasses que acontecem ali para tentar diminuir o nível de abstração para as pessoas conseguirem enxergar no dia a dia o que, que é essa prioridade. Porque realmente as pessoas sempre falam, não, mas aqui a gente já faz, tudo já é feito, mas mesmo assim o plano de ação não funciona. Então vamos entender, né, qual que é o nível de abstração que a gente tem e provavelmente o diretor executivo ou a diretora executiva acha que está claro, mas para quem está ali na ponta não está claro, porque senão, ou então as pessoas não tem o hábito de não dizer não. Existe algum fenômeno na empresa que as pessoas não. Elas sabem que elas têm que priorizar a qualidade do que a velocidade, mas é impossível dizer não naquele sistema. Então, a gente vai investigando É, cada vez mais o que está acontecendo. na real, as pessoas, todo mundo que fala acha que foi claro, né? E as pessoas que ouvem, às vezes, acham também que entenderam, né? Esse fenômeno, para mim, ele é um fenômeno típico de interação humana, não tem nem a ver com a organização em si. Eu falo, eu acho que fui claro, o outro acha que entendeu, e aí a coordenação é picha, né, dessa história. Eu acho que uma coisa aqui que a Tami está falando que eu acho que é super relevante, que nesse caso, a gente está indo por um caminho, provavelmente, de esclarecer os dilemas. Porque quando as pessoas falam sobre estratégia, sobre priorização, elas não esclarecem as implicações da escolha. Então, você vê empresas que têm, por exemplo, tinha um cliente meu que tinha 50 prioridades ou algo do tipo. Né? Não, era menos, eram umas 30. E quando eu falei, pô, mas 30 prioridades não é muita coisa? Eu falei, não, mas antes era 50, né? Ou seja, porra, estou fazendo a lição de casa certinho, você vai me criticar, né? Então, mas eles não discutem as implicações. Então, a gente está indo por esse caminho aqui. Esse é o caminho da nossa hipótese. O que a gente poderia fazer? Galera, só uma questão de ordem aqui. Claramente, nós vamos passar alguns minutos das 20 horas. Então, quem quiser ficar com a gente, fica aí com a gente. A gente vai até a hora que.
que for, mais alguns minutos aqui a gente acaba, mas só para deixar a turma à vontade também, quem tiver compromisso, for jantar alguma coisa, de sair. Vai ter gravação depois, mas eu vou parar a gravação antes de contar um segredo. Então, se você. Não tem isso, tem uma galera que faz essas porra. Se você quer o Fórmula do segredo tá lançamento. aberto, né? Tá tudo aberto no Target. Então, tá tudo certo. Quem sair, vai em paz. Quem quiser ficar, fica aí que depois a gente vai bater um papo. Então, ó, vamos lá, Tami. Que experimento que a gente pode fazer com ponto de desconto? Que, que a gente vai fazer de experimento? O que, que a gente pode fazer para experimentar rápido, né? Para a gente não ficar, tipo, meu, criando um bagulho incomensurável de grande assim. Nada de vamos criar um app, pelo amor de Deus. Vamos fazer uma coisa rápida e fácil para validar a nossa hipótese, né? Tem umas hipóteses aqui, nem sei se são boas. Boa. Eu nem tinha lido a sua aqui, que é se eu revelar as incoerências ou incompreensões sobre a estratégia, então ganharemos mais tração. Cara, eu eu acho Não que vai você falar que falou você não alguma gosta coisa da que minha eu. hipótese. Não, Não eu, vai go- falar que não, eu gosto, eu gosto. Se você pensar É, direito, você vai ver que a minha hipótese é boa, meu. é melhor que a minha, né? Aquelas assim. Não. Bom, eu acho que. O que que você acha da gente tentar dar visibilidade para esses dilemas? Porque assim, eu acho que a gente precisa dar mais, deixar mais claro o que é esperado de cada um, né? Segundo o briefing que a gente recebeu, eu percebi que eles deixam claro, né? Eles tentam deixar claro ali, mas existem muitos percalços no caminho. Então, eu iria para um lugar de investigar os dilemas e tentar Eu gosto. revelar esses dilemas. Não sei, na verdade. Meu, eu gosto. Sabe por que que eu gosto? Ah, Muito boa a sua hipótese, porque a gente pode aproveitar o tal do offsite que eles querem fazer de qualquer jeito para chegar nos dilemas, ou pelo menos começar a revelar parte dos dilemas. Pensa só, Ernesto vai ficar feliz que vai ter offsite. Sandra vai à loucura que a gente não só vai fazer offsite, como vai ter DRs ali, porque a gente vai tratar dos dilemas. E a Carla e colegas da Carla também vão ao delírio, porque vão falar, porra, finalmente nós vamos falar do que importa nessa droga aqui, que é o que que a gente deixa de fazer para poder fazer o que eles querem que seja feito. Então, meu, baita ideia tua. Vamos nessa. tá, mas vamos ver qual é o experimento. Então a gente pode fazer assim, ó. Durante o offsite, é uma tara, né? Um fetiche pro offsite. Puta merda, eu sempre achei um saco o offsite. Eu Acabou não a sei por que. pandemia, né? Então agora. Puta É. que eu pariu. Durante o offsite, vamos explorar. Vamos explorar os dilemas atuais implicados na estratégia, ou implicados na estratégia atual. Opa, deixa eu arrumar Trocando em miúdos, aqui. trocando em miúdos, quais renúncias financiam nossas escolhas? Vai ser Quais super renúncias? gostoso de falar, de fazer isso. Quais renúncias? Legal. Tudo Bom, bem, então aqui, beleza. eu acho que a gente A gente, pode. Ah, se eu gostei. Então talvez acho que a gente possa desenhar um artefato, Baron, porque a gente vai estar no offsite, a gente vai estar presencialmente, né? uhum. Então eu estou imaginando isso acontecer ali no offsite. Então no próprio offsite a gente vai fazer essa exploração. Então acho que a gente precisa desenhar um artefato aqui. Na verdade, eu vou colocar no mesmo post-it aqui durante o offsite, vamos explorar, utilizando um artefato, os dilemas Uhum. implicados. A gente constrói uma ferramentinha, né? Você tá falando um Canvas, alguma coisa assim, isso. Um processo. Legal. E aí eu acho que tem uma outra, eu acho que tem uma segunda parte desse experimento, né? Eu acho que seria bem importante a gente focar depois em ver se a gente consegue, ver se a gente consegue elencar essas, esses dilemas. E talvez fazer um even over ou tentar priorizar de alguma forma, assim, né? Como é que eu escolho? Aí eu tô mediante um dilema, o que que eu escolho nesse dilema? Para facilitar a tomada de decisão para essa galera na hora de priorizar. Porque eu acho que tem uma coisa, né? Não tá claro a estratégia, não tá claro o que é esperado. E se a galera não tiver espaço para dizer não,
né? É a receita Tá, do. vamos segurar aqui, vamos segurar um pouquinho aqui. Dá um zoom out aí pra galera ver o canvas inteiro, que aqui que a Valéria pediu. Deixa eu só ver Ah, não vi, aqui, peraí. interagir com o chat aqui um pouquinho. Já fiz uma Hum. validação de dilemas e o compilado foi ótimo. O CEO falou que não acreditava, e eles estavam no offsite, kkkk cry. Mari, é foda isso. Sabe por quê? Porque o que eu já percebi, é, essas coisas precisam ser elaboradas, essas narrativas das pessoas todas, né? Precisam ser elaboradas, não à toa a gente conversa e desabafa e faz terapia e, enfim. E aí o que eu vejo é que às vezes essa elaboração ela acontece durante a reunião ou não acontece quando deveria acontecer. Então, eu acho que muitas vezes, quando os executivos definem estratégias, eles não olham para as implicações, ou seja, eles não elaboram que porra é aquela escolha que está sendo feita. E aí, obviamente, quando a gente fala sobre renúncia, eles não reconhecem. Então, é um downside aí que a gente precisa lidar. Esse feedback é bom porque a gente, ao criar um roteiro desse offsite ou criar essa ferramenta que a Tami está comentando, a gente tem que incluir algo que lide com isso que você está falando. A Larissa, revelar essa verdade pode gerar dois desfechos. Que legal, finalmente estamos falando que importa. Ou um fechamento total na abertura do trabalho, por não querer olhar para os reais problemas. Verdade, Larissa. Concordo em gênero, número e grau. É, ou seja, talvez demande uma habilidade em facilitar, talvez demande uma sensibilidade da gente checando de tempos em tempos se aquilo está gerando valor para o grupo, se está sendo útil para o grupo ou não, né? Porque acho que para mim esse é um ponto assim. Pode ser até desconfortável, mas se as pessoas ainda estiverem achando que está sendo útil, gerando valor, talvez elas topem o desconforto, né? Mas se não estiver gerando valor ou sendo parecendo útil, realmente aí é um caminho para ser abandonado o quanto antes, né? Eu não estou apegado a ele também, inclusive, mas ótima reflexão. Érica, eu não preciso de terapia, preciso do Barão ainda também, uma hora por semana. Queria muito ter esse dinheiro. Ó, não precisa de dinheiro, não, pô. Vamos conversar, Érica. Vamos conversar que dá. Vamos fazer dá. Dá para ver o que nós cobramos? Normalmente não há tempo para elaborar, porque tem que entregar o número. Pois é, né? Isso é um ciclo vicioso esse negócio aí. Então tá bom. Então lá, eu acho também que só um adendo, né? Acho que a gente não vai chegar até o fim do artefato, mas eu imagino que é o quê? O experimento ele deveria ter um começo, meio e fim. Eu faria uma parte muito rápida do experimento, que é no offsite. A gente já tem essa data, a gente já tem esse espaço aberto. Vamos tentar validar a hipótese no offsite. A gente pode não ter o melhor artefato, a gente não pode não ter uma coisa linda, maravilhosa, mas vamos tentar validar essa sua hipótese que é, se as pessoas souberem o que esperar do trabalho delas, deixando claro os dilemas, então poderão fazer escolhas do que priorizar no trabalho. Se eles gostarem, se gerar valor e for útil, a gente vai ter ganhado aliados. Por exemplo, o Ernesto. Imagina só o Ernesto contando para a Sandra, contando para os outros executivos que a gente está trabalhando com dilemas e que isso está ajudando as equipes a fazerem melhores escolhas. Estou sonhando alto? Pode ser que não. Né? Então, inclusive, isso que eu acabei de falar pode ser uma, uma coisa que eu espero ver acontecendo, né? Para saber se está funcionando. By the way, me ocorreu aqui. Ver as pessoas falando disso espontaneamente, né? Mas fala aí, você ia falar alguma coisa, você levantou o dedinho, tipo Exatamente. cara Não, eu de ia até falar que eureka. isso também a gente pode, pode já considerar que é um hacking, né? Putz, porque quando a gente vai fazer o. A gente olha para o experimento, o que será que pode dar errado nisso aqui? E o que vocês colocaram no chat. Pode ser que a galera já entre aqui e fale. Que pode acontecer aqueles dois cenários, né? Da galera ficar feliz ou então ela ter um bloqueio total. Putz, então talvez se eu construir uma narrativa antes do offsite, ou se eu criar uma narrativa antes de eu entrar nesse artefato, eu mostrar, por exemplo, aquele mapinha que foi feito, e compartilhar essa perspectiva, e entender com as pessoas como é que elas estão, como é que isso chegou até elas, eu vou criando a aproximação com o que a gente está trazendo para não chegar já de cara e já querer que as pessoas entrem naquilo ali e mergulhem de cara, né? E comprem aquilo, aquela ideia que a gente está sugerindo. Boa. Ó, me ocorreu falando aqui, né, falando com você e dialogando com a turma, que eu já vejo duas coisas que poderiam ser
indicadores de que estamos num caminho bom. Uma coisa é se o grupo no dia do offsite topar ir até o fim do exercício e topar usar essa estrutura de dilemas que a gente vai apresentar para eles no dia a dia. Isso parece um bom caminho, não é suficiente, mas para mim é imprescindível. Se o grupo falar não queremos terminar, pô, hipótese invalidada, vamos para outro caminho, né? E um outro é uma propaganda espontânea para outros times, assim, né? Sabe aquela coisa de, pô, eu faço propaganda daquilo que eu gosto? Então, se a turma usar, fizer o exercício e ainda fizer propaganda para outros times dessa estrutura de dilemas para priorizar a estratégia, porra, parece que temos mais um passo dado aqui, né? Faz sentido? Faz sentido. Eu acho que o mais importante aqui é definir como eu vou saber se essa hipótese está validada ou não. E o que é bem comum acontecer nas organizações é que alguém vê um problema. Imagina o briefing inicial que a gente recebeu. Como era eu há 20 anos atrás trabalhando em recursos, aquelas assim, há 15 anos, há 10 anos atrás trabalhando. Geralmente, eu não tinha tempo. Se eu chegasse lá e tentasse investigar um pouco mais, as pessoas, viu, mas eu já te falei, você tá louca? O que você quer saber aqui? Eu já te falei qual que é o problema. Então, geralmente, a gente pega, né, o que eu vi acontecendo, e ainda vejo, né? Só pega o briefing inicial e já começa a desenhar um negócio, e simples assim, desenha uma solução e é isso. Executou a solução ali, fez um treinamento, fez alguma coisa, e problema resolvido. Mas não, aqui a gente tem que entender como é que eu vou saber se esse rolê foi resolvido ou não. Que são essas evidências. E é bem difícil, que é bem difícil das pessoas olharem para as evidências, né? E entenderem. E não precisa ser, gente, dados. Ah, eu preciso fazer aqui um dashboard para eu saber se deu certo ou não. Tão simples quanto o exemplo que o Barão trouxe, né? Às vezes a percepção das pessoas, às vezes ali a pergunta na hora da reunião a gente pergunta para as pessoas como é que está sendo para elas. Então, não necessariamente a gente está falando de pesquisas ali super aprofundadas, mas a gente precisa ter evidências. Se eu não tiver evidências, eu simplesmente eu estou indo na fé, né? Eu tenho a fé que isso vai resolver e ponto final. Olha aqui, ó. Fiz até mais uma te ouvindo aqui. As pessoas do time saem do offsite sabendo o que fazer. Sim, Ah, mas é meio arrojado demais. É verdade, é arrojado, mas puta merda, né? Se essa era uma tensão que a gente resolveu tratar, a pessoa sai do offsite e ainda assim saber o que ela pode fazer no dia a dia, caralho, a gente fez qualquer coisa menos o que a gente queria fazer. Parece que temos que voltar para a prancheta, né? Então, é, exatamente. O que tá. mais tem são ações que para inglês ver, né? Só a ação É, ali que. você viu que eu coloquei, né? Que a gente vai então adicionar um artefato ou partes dele, que é uma noção que a gente aprofunda mais no curso, essa ideia de artefato, mas a Tami já cantou a bola, né? Artefato é uma coisa que a gente constrói para resolver algum problema, a gente vai construir talvez um modelo ali de dilemas, né? De como descrever dilemas, compreender e discutir os dilemas. E a gente vai fazer durante um offsite, então também tem um roteiro desse offsite. E aí acho que tem um cheque, né, aqui embaixo de sanidade, né, que a gente sempre costuma fazer, que é esse experimento ele é bom o suficiente para agora? Ele não precisa mudar o mundo, ele não precisa durar para sempre, ele precisa ser bom por agora. Tipo, ele vai funcionar agora, né? Não precisa funcionar para sempre. Se funcionando agora, tá bom. Ele é relevante o suficiente para a gente investir tempo, dinheiro ou não? Ou, puta, ele nem é tão relevante assim, saca? Uma história meio que coadjuvante. Ele é seguro o suficiente para testar, ou ele vai quebrar a organização, ele vai ferir as pessoas, ele vai destruir as relações, né? Ele é simples o suficiente para criar menos tensões do que ele resolve, então a gente está querendo resolver uma tensão que a Carla trouxe ali de que ninguém sabe o que precisa fazer em relação às prioridades, né? Ele cria menos tensão do que ele resolve, ele está em meu campo de influência e pode ser testado em até um mês. Isso é importante, né? Porque isso é uma referência arbitrária, mas que ajuda a gente. Pô, não, ele vai ser testado daqui a 6 meses. Ruim. Esse é um experimento ruim, né? Um experimento vai ser testado daqui a 6 meses. Não parece que ele está dialogando com essa narrativa que a gente está vivendo aqui, tá? Então, esse é um cheque de sanidade que a gente pode fazer. Parece que ele atende todos esses critérios aqui ou não? Para mim atende. É, Deixa eu ver todos, deixa eu tá ver se é bom. todos. É bom o suficiente para agora, relevante o suficiente, sim. Sim, para mim atende. Boa. Legal. A Laura É, fez uma pergunta aí, Laura. Vamos te responder aqui. Deixa eu só mas descoisar aqui o negócio.
Não Caramba, sei se meu. vocês falaram, mas vocês cocriam experimentos com os clientes? Sim, Laura. Sim. O tempo todo a gente estamos analisando, fazendo descobertas e revelando para o cliente e trazendo ele para o jogo, sabe? É, mas depende muito de cada contexto, mas geralmente ou a gente faz junto, ou a gente mostra, primeiro a gente já faz uma sugestão, depende de como é a parceria também com o sponsor, né, do projeto. Mas sim. O, o, Barão, você quer complementar o com A- alguma coisa? Não, não. Eu queria Beleza. ir na sequência. Não sei se você atendeu a Laura aí. Qualquer coisa, Legal. escreve a Eu só Laura. vou, eu só vou fazer o seguinte, Barão, vamos seguir só para mostrar bem rapidinho os estratagemas, só para Vai lá. mostrar, porque daí a gente fecha assim o que a gente tem de conteúdo e aí a gente fica e responde as perguntas, né? Só Tá bom? para a gente fechar. Então segura aí as perguntas aí, Alan e Amanda e Carol. E a gente já entra nelas aí. Vamos só mostrar esse último pedaço aqui para vocês. Então, olha, a gente já começou a cantar essa bola aqui, né, para vocês. A gente, na nossa abordagem de hacking cultural, a gente fez uma curadoria de uma série de técnicas que a gente chama de estratagemas, que são usados em contextos muito diferentes, desde, sei lá, ilusionismo até, sei lá, psicologia positiva, tá? Que a gente entende que são coisas que podem ser usadas como artimanhas para a gente potencializar um experimento. Eu falei uma delas ou duas agora há pouco, né? Eu falei, olha, a gente podia pegar essa história do offsite. Eu estava com a pergunta do Alan. A gente podia pegar essa história do offsite que já foi proposta por eles e a gente joga um negócio ali que eles não pediram. Eles não pediram dilemas. Eles não pediram para a gente falar disso. Mas eles pediram offsite. Então eu vou usar um Trojan. Né? Dá um close aí no Trojan também, por favor. É um amarelinho aí, tá por aí. Aqui à esquerda, isso. Então, Trojan é um estratagema que a gente esconde uma mensagem, conceito ou prática dentro de outra. Eles estão preparados para receber uma coisa. Eu poderia negar o offsite, como o Alan falou, eu detesto offsite e eu tendo a não topar offsite. Mas, nesse caso, parece que é mais vantajoso topar e pôr um Trojan nessa história, que é um artefato capaz de ajudá-los a tratar os seus dilemas, que parece, que, na nossa hipótese, é uma coisa que está faltando. Um outro estratagema que a gente está usando, vai um pouquinho para a direita aqui também, é cadê ele aqui? Cadê? Não é escolha do mensageiro. Aqui, moral reframe, do lado do Trojan. Porra, não tá chegando nada. Então, a gente está usando bastante desenho de embalagem, né? Que é essa família amarelinha aqui de estratagema. O moral reframing é quando a gente pega e constrói um argumento a partir da perspectiva moral, de valores do nosso interlocutor. Então, eles falam de tração, de crescer, de ser bold. A gente pode usar isso, esse mesmo discurso, como uma narrativa que justifique a gente falar sobre dilemas, porque dilemas vão financiar, né? Olha que palavra, vão financiar esse crescimento deles do ponto de vista organizacional. Puta, mas não dá um nojinho, Barão? Fala assim, dá um nojinho, mas parece que vai atender a esse pedido e ajudar as pessoas, né? Só que a gente, ao discutir dilemas, a gente ajuda esse sistema social a se tornar mais autônomo, a se tornar, pelo menos, visibilizar melhor a sua própria situação para fazer escolhas mais conscientes? Se sim, eu tô dentro. Se não, eu tô fora. Esse é o meu fiel da balança, né? Então, aqui a gente tem 32 possibilidades, dentre outras tantas, tá? Que a gente não mapeou, não curou, não botou aqui nesse mapinha. E isso a gente usa quando a gente se depara com contextos, né? Desafiadores. Então, por exemplo, eu tenho certeza que o Ernesto tenderia a achar bullshitagem eu falar, Ernesto, a galera não tá entendendo qual é que é a estratégia, velho. Você tá vivendo num mundo de fantasia, meu irmão. Ele vai falar, não, como assim? Eles são os gestores, porra. São a liderança da empresa. É o que eu mais ouço dos executivos, né? Executivos. Então, a gente precisa hackear esse contexto. Porque se a gente for assim, na cara e na coragem, a gente vai tomar um portão na cara e acabou essa história. Tami, Exatamente. complementa Eu aí. acho que uma outra resposta possível, né? Se você chegasse e falasse isso por Ernesto, então o problema são meus líderes que não são sêniores. Eu preciso demitir todo mundo e contratar gente mais sênior. Eu preciso desenvolver essa galera. E eu já ouvi isso, né?
Que o problema, na verdade, são os gestores que não conseguem resolver e não são sêniors. E acho que tem uma coisa também que é bem comum de quem está no alto escalão não se perceber parte do problema, não se perceber dentro também, contribuindo para a coisa acontecendo. E quando a gente faz tudo isso, a gente pegou, ouviu o briefing, pegou as diferentes narrativas, a gente foi construindo, ouviu as diferentes perspectivas, a gente foi construindo uma narrativa e incluindo as pessoas nesse rolê, incluindo todo mundo, porque o sistema social, ele é feito das interações de todos os elementos daquele sistema. Então, o CEO, o Ernesto, ele também faz parte daquele sistema, ele também contribui de alguma forma. Então, a gente tenta, de alguma forma, mostrar para as pessoas tudo isso e como é que tudo isso está se relacionando, né? E para isso a gente vai usando os estratagemas, os hacks, para a gente conseguir que a nossa mensagem chegue, porque a gente fala de uma esfera muito subjetiva. A gente está falando de como é que a gente se organiza para entregar alguma coisa numa empresa, né? A empresa tem um objetivo ali, tem um propósito, como é que a gente se organiza? Então, é tudo muito. Não é algo físico que você pode pegar e ver. Então, quanto mais a gente consegue nomear, elaborar, diminuir o nível de complexidade, tentar diminuir o nível de abstração, mais fácil a gente consegue fazer, a gente consegue se compreender nesse rolê, porque acho que um dos pontos bem desafiadores é se compreender e mostrar o que a gente está percebendo e mostrar que todas as percepções que as pessoas têm daquele sistema, elas são reais, né? E tem uma coisa também que as pessoas acham que, não, eu e o Barão pensamos uma coisa totalmente diferente, de um mesmo ponto de vista, e eu acho que o ponto de vista dele é o errado, é igual a mãe dele fala, né? Então o dele é o errado. Não, as coisas elas coexistem. E aí, Não Barão, eu acho que fala eu que minha vou. mãe tá errada. Não fala que minha mãe tá Ela errada. não tá errada, ela não tá errada, mas é Capaz uma dela perspectiva. ouvir. Capaz dela ouvir, vem aqui. Vai jogar praga. Vou jogar uma Não, praga. mas respeito às mães, acho que. E aí, galera, eu acho que a única coisa que eu queria fechar aqui antes, então, da gente entrar aqui nas perguntas, que tem várias no chat, e super topo aqui ficar mais um pouquinho, o Barão até já está respondendo algumas ali para responder, é que eu falei bem rapidamente, né, quem somos, somos a Target Hill, então, temos vários cursos, fazemos consultoria. Galera, a gente tem vou aproveitar e falar uma coisa, do Camp, nós temos um evento todo ano que a gente se encontra, e é um acampamento autogerido. E não tem lucro, é só o valor do próprio custo mesmo, e vai ser agora, dia 5 de outubro, lá em Ayuruoca, no Matutu. Então, vai ter uma galera já que vai com a gente. Temos o Culture Hacking, que é o curso que fala, que entra mais aprofundado nisso tudo que eu e o Barão estamos falando aqui, que vai começar na semana que vem. Só tem mais 2 vagas, então quem quiser também, se não tem outras turmas no ano que vem, não precisa, putz, eu preciso entrar nessa turma. Eu vou passar alguns links aqui no chat para vocês, caso vocês queiram, tanto do Camp, do Miro, da inteligência artificial da Target Hill, da inscrição do Camp. E temos também a comunidade, galera, lá no Discord, no WhatsApp, que a gente está sempre trocando e aprofundando bastante. Inclusive, teve alguém que falou aqui, né, da mentoria, de estar próximos. Lá rola bastante troca e estamos super abertos para marcar conversas e nos ajudar. Acho são esses. Descompartilha aí a telinha também pra gente Ah, se ver aqui. esqueci Papel. que eu Olha, estava compartilhando. Vou boa. colocar aqui Bom, os vamos, links. vamos papear. Eu queria ouvir vocês aqui um pouquinho, perguntas, perspectivas e tal, assim, para quem quiser e puder também, né? É, tem uma pergunta que a gente não respondeu ainda, tiver o Alan, a gente respondeu. O Fernando falou: eu quero muito fazer o Pesca. Pesca é o curso de pensamento sistêmico e complexidade aplicada. E o de Culture Hacking, fico sempre em dúvida de qual fazer primeiro. O que vocês sugerem? Principais diferenças. Boa. Muita gente tem essa dúvida, tá, Fernanda? Então é o seguinte, ó. É, há quem diga que tem uma boa ordem para se fazer isso. Eu digo que talvez a ordem você deva achar a sua própria, né? Mas é o seguinte, o Pesca, ele vai te ajudar a entender um pouco a complexidade dos sistemas. Então, se você quer se aprofundar nessa perspectiva da complexidade, né, dos sistemas complexos e tal, faz mais sentido fazer o Pesca. Vocês vão analisar sistemas sociais reais, vão ter grupos e cada grupo vai escolher um sistema real de alguém ali que é parte do grupo para se analisar e compreender. Vocês vão entrar fundo nessa história de tensões. Então, o Pesca, ele é um curso cabeção, assim, para você mergulhar no negócio com muita, muita. Talvez seja o curso
nosso, talvez não, com certeza é o curso nosso com maior carga de leitura, vídeo, não sei o quê. Então, ele é o que exige mais dedicação fora do contexto. Apesar do fato que a de facilitação também exigir, porque você precisa cumprir horas de facilitação, mas é diferente, né? E aí, o Culture Hacking, ele é um curso, acho que mais focado na prática, né? Nisso aqui que vocês estão vendo e com referências. Então vamos gastar um tempo para a gente desconstruir a ideia de cultura? A cultura, segundo o Shine, é isso aqui. A cultura para o News é tal coisa, para o Aaron é não sei o quê. Vamos fazer um exercício disso aqui? Agora vamos desconstruir a porra toda e ver na nossa própria realidade. Que cultura é essa que a gente vê na nossa própria realidade? E aí faz um exercício. Também sempre trabalhando em grupo, em cima de casos reais, né? Mas o Culture Hacking é mais leve entre os encontros. Então, ele é mais leve e ele vai para um lugar depois do pesca, que é a gente já mapeou, a gente já está olhando as tensões, como é que a gente faz design de experimentos? Um pouco disso que a gente brincou aqui. Como é que depois que a gente desenha bons experimentos baseados em boas hipóteses, né? Como é que a gente valida isso? Quais são essas abordagens inspiradas no movimento hacker? De onde veio essa porra? Que negócio é esse de hacker nessa história, né? Então a gente vai na origem do movimento de hacker. Vamos lá no MIT, sei lá onde. Vamos discutir uma coisa que é ética. Tem uma ética hacker? Vale a gente hackear qualquer um, qualquer tempo, qualquer hora? Que porra é essa? Ou não vale? Né? Tem uma ética nessa história? Então a gente vai falar de coisas desse tipo e sempre dialogando com casos reais. Estamos usando inteligência artificial em tudo, então você vai se deparar com isso, vai usar isso nos cursos. E aí tem os outros, né? O de autogestão e o de facilitação de times, que também tem relações, mas são relações menos diretas, como é o caso do Pesca e do Culture Hack. Eu não sei se eu consegui te ajudar, Fernando. Você já Me fez uma ajudou dúvida. explicando, me gerou um pouquinho mais de dúvida, mas eu entendi. Super obrigada, Barão. Mas fala a dúvida aí, Depois, vamos matar a dúvida. Pode falar. Não, o Culture Hacking ele é mais prático, pelo que você disse, mas pelo que eu entendi, ele deve ser mais bem aproveitado se eu tiver o pesca antes, né? Porque é mais denso, mas vai exigir mais de é, mim. Então, Foi o que eu entendi. alguns de nós dizem exatamente isso, sabia? Uhum. Eu já vi algumas pessoas falando, faz o Pesca, depois faz o Culture Hack, mas teve gente que fez o contrário também. Fez o Culture Hack e depois eu fez o fiz ao Pesca. contrário. Legal, e funciona Depende bem também. muito, Fernanda. Você vai Como que foi para conseguir você fazer o atuar. contrário também? Cara, para mim foi muito útil, porque com o Culture Hacking eu já trabalhava com recursos humanos, né? Então já expandiu demais a minha visão, minha percepção de cultura e como afetar a cultura. Porque eu acho que esse é uma sombra muito grande, né, de quem trabalha com gestão e tudo mais. Tá, mas e aí, como é que a gente afeta a cultura? Então, o Culture Hacking, ele dá, assim, ele é muito, acho que depende muito, Fernanda, do momento que você está agora, sabe? O momento de vida e quais são os seus desafios atuais que você tá enfrentando. Então, é indiferente, os dois cursos são super complementares, muito complementares, mas acho que o que mais vai dizer o que é melhor fazer primeiro ou não é a sua condição atual. Você está sem energia, você está sem tempo de dedicação, não vai para o pesca. Não Foi o vai que eu pro, pensei. Aliás, me deu uma ideia para você, Fernando, que eu te ofereci uma sugestão. Faz a primeira aula dos dois. isso. Boa, A gente Porque você vai tem. sentir qual é que é. Acho que é legal. A gente melhor tem do uma que a gente política ficar. de. Ah, Né? desculpa, Bruno. Não, é isso. A gente devolve a grana se você já pagou alguma coisa, tá tudo bem. Faz, testa, degusta, vê o que fala mais com você, de boa. Né? Acho que é isso. Eu não É, recomendo fazer os dois juntos. Tem uma galera meio Não, doida que pesado, faz não. os dois juntos. Eu acho pesado, velho. De verdade, assim. Você não merece. Você vai ter uma overdose de Ravi Rodrigo Bastos. Né? Então, deixa essa overdose comigo e com a Tânia. sim, sim. Vai uma coisa de cada vez. Boa, Legal. obrigada, gente. Super ajudou. Imagina. E depois também você pode mandar mensagem, a gente conversa, tá, Fernanda? Tem uma galera aqui Beleza. que já fez pesca, que já fez CH também, que pode contribuir. E É, Amanda mandou aqui, né? Trabalho de vocês é legal demais, uma tangibilização de conhecimento antropológico e microsociológico para realidades corporativas. Eu adoraria fazer o curso. Legal. Amanda, você vai curtir bastante. Não sei se você já está na nossa comunidade. Se você não tiver, entra lá. Você vai curtir bastante altos papos, assim, cabeções, com Barão, com Rod, com o Ravi. Você vai adorar acho, conversar com ele. Então, assim, tem bastante mistura aqui no nosso trabalho mesmo, viu? A gente tenta não ficar tanto nerd nos papos aqui, porque às vezes
Mas o povo aqui Pois adora é. uma masturbação mental, sabe? A galera é meio maluca. Eu acho que esse é o meu desafio atual, na real, né? Tipo, como transpor a linguagem, sabe? E eu vejo que vocês já estão fazendo esse caminho e tipo, o meu caminho é o inverso do caminho da galera, que tá do sistema para sair um pouco, para tentar entender e voltar com algum artefato. Eu venho do mundo das teorias, mas eu vejo acontecendo, tem muito tempo de campo, né? Então, super, cara. Em algum momento eu vou fazer, só escutologias. Conheço várias pessoas que fizeram. Massa. Boa, Galera, eu legal. acho que a gente fechou aqui as perguntas. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, pelo que eu vi. A Aqui acabou de aparecer comunidade. Ah, uma. pergunta da comunidade. A comunidade no Discord? Sim, eu esqueci de passar o link da comunidade, né? Bom, Peraí que eu vou passar já. Pode tem falar, o da Bruno. comunidade e tem também o grupinho lá de broadcast, né, do WhatsApp. Eu não me ligo muito assim, em grupo de WhatsApp, tá, galera? Então, mas eu sei que tem, eu tô nele, mas eu prefiro mais a coisa da interação no Discord, assim, porque daí, porra, a gente não ficar só ouvindo é foda, né? Então, vamos lá, vamos trocar, vamos se questionar, vamos se complementar. Então, eu prefiro uma coisa um pouco mais de interação do que ficar ouvindo o Não broadcast, só mas é útil também. unilateral a coisa. Né? Tem eu não sei se vocês conhecem também, mas nós temos um blog, né? E tem muito artigo lá, desde artigos assim com 10 páginas até artigos com uma página só, menos densos. E tem um grupo de WhatsApp que a gente pede ajuda, né, na revisão dos artigos. Esse é um grupo mesmo que a galera ajuda ali na revisão dos artigos e várias coisas. Mas é isso, Ah, Paty, que tem. esqueci de contar um negócio. Porra, uma galera já foi embora, esqueci de contar. A gente vai lançar um livro digital Putz, esqueceu. sobre o culture hacking, sobre o método, com toda a nossa abordagem, toda a metodologia, coisa para um caralho, né? O Ravi tá fazendo a organização disso, assim, muito material, assim, de outras edições, das consultorias da gente. E dentro desse livro digital, a gente vai usar uma abordagem lá chamada Digital Garden, que a gente tem uma navegação que ela é fluida, né? Ela é distribuída, assim, e a gente vai poder conversar com o livro. Eu sei que tem gente que às vezes não se identifica muito com a coisa do, pô, a leitura linear, então você vai poder conversar com a inteligência artificial dentro do livro, sobre o livro. Vai ser legal pra caralho, assim. Então, mais uma novidade aí. Então, para quem quiser referências do método, assim, vai ter isso aí. Vai ser legal. Ah, então, Alan, você vai curtir esse livro. É um livro que não é linear. Ótimo. É. Bom, gente, ó, se a gente ficar aqui, tem muita coisa. Nós somos em 9 pessoas na Target Hill, né? Mas a gente tem uma capacidade de vazão muito grande, então tem coisa acontecendo o tempo todo. Que tá bom, né? Passamos aqui meia hora do horário. Foi um prazer. Eu vou parar a gravação, né, gente? Muito obrigada também para quem está assistindo aí na gravação.